Iniciada a gravação, serão todos bem-vindos. Meu nome é Alex, eu sou professor, tutor de desenvolvimento de sistema, segundo módulo da turma ESN de 2025. Hoje nós temos a participação também do professor Tiago, beleza? No nosso último encontro, fizemos uma gravação junto com a turma do professor Tiago também. Então, essa dinâmica me pareceu bem interessante. Conversei um pouco mais com o professor Tiago, ele também curtiu, e daí a gente, atualmente, estamos conseguindo reunir as duas turmas. Ótima experiência, uma troca aqui de contato, principalmente entre os alunos, né, das duas turmas, uma experiência muito valiosa. Beleza? Então, seguindo desse princípio, é uma reclamação um pouquinho pesada que eu já começo aqui da nossa última atividade, que foi a Agenda 9. Estamos ainda em período de recuperação dessa agenda, que ela vai até o dia 13, tá? Mas teve a parte lá da Agenda 9 e agora a Agenda 10. A Agenda 9 era apenas um debate, né? A propósito, professor Tiago, o link nosso de quem está fazendo a recuperação, não aparece o link direto para debate. Não sei como que tem acompanhado sobre as recuperações, mas os meus alunos, eu acho que eles estão um pouco perdidos. Que na hora que eles clicam ali no fichário, clicam na atividade da Agenda 9, ele vai para fichário. E, por enquanto, não tenho recebido algum fichário. Né? O link não está indo para debate. Isso mesmo? Deixa eu ver aqui no meu atividades de recuperação. Está indo, da agenda 9 está indo para fichário. E, Exatamente. atualmente, eu não tenho recebido fichário também. Então, não sei se os alunos estão produzindo alguma coisa e entregar, mas teoricamente era para ser um debate. Mas se você for entregar em forma de fichário, a gente consegue avaliar ainda de algum jeito. A questão Sim. é, já estamos no período da Agenda 10, que ela começou na sexta-feira passada, inclusive já uma pequena proposta aqui de a gente fazer um preview já da Agenda 11, porque ela começa a partir de amanhã, tá? Então já passar um pouquinho de orientação a mais sobre o que fazer na Agenda 11. E da Agenda 10, alguns já entregaram. Infelizmente, alguns alunos não estão lendo direito qual é o enunciado e estão ainda entregando atividade em PHP. A partir da Agenda 9, começamos a utilizar outra tecnologia, outra plataforma, outra linguagem de programação, e por isso a gente vai até refazer aqui algumas etapas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como que você vai configurar o seu ambiente, que é o Visual Studio Community 2022, tá? 2022, beleza? Já que fala o Visual Studio, né? E o Community, fala também o ano em inglês, beleza? Ah, então, na hora que você instala o Visual Studio, ele já oferece alguns blocos, e esses blocos ele já vem com algumas coisinhas. Então, simulando aqui a modificação, já tivemos uma experiência bem catastrófica de fazer a atualização no momento da reunião, e vamos evitar um pouquinho aqui desse transtorno, tá? Deixa eu ver esse carinha aqui, ele não menciona, ótimo. Obrigado, Visual Studio. E daí aqui, o que a gente vai utilizar é esse desenvolvimento de .NET MAUI, tá? O Multiplataform App UI, beleza? Eu não vou clicar nesse carinha, eu só vou expandir ele que ele já está aqui. Então, a gente já tem aqui algumas ferramentas selecionadas, e é exatamente isso que a gente precisa, tá? A gente vai precisar do Standard Development Kit, o SDK, para Android, tá? E também ferramenta de criação com perfil .NET. E aqui eu faço ainda uma recomendação. Já que a gente vai utilizar alguns outros componentes que ele vem com o Visual Studio, eu ainda recomendo que você instale também esses outros componentes que a gente tem aqui separadinho para desenvolvimento desktop. Então, ele vai trazer aqui algumas coisas, não é necessário, mas algumas coisinhas ele acaba interferindo aqui como ferramenta de desenvolvimento do .NET Framework, né? E daí, até mesmo o WPF é meio interessante, mas a gente não vai acabar usando isso daqui. É só uma recomendação a mais. Não vai influenciar. Se você não instalar, você também vai conseguir fazer a atividade. Tá bom? Dito isso, então a gente pode iniciar aqui o Visual Studio. Beleza? Outra recomendação. Ali, deixa eu fechar e voltar a mostrar para vocês. O meu Visual Studio Installer, ele está em português.
Mas na hora que eu inicio o Visual Studio, ele está em inglês. Por quê? E eu prefiro utilizar as ferramentas, o ambiente de desenvolvimento, sempre em inglês. A maior parte dos tutoriais que vocês vão ver, quando vocês precisarem fazer alguma configuração específica, instalar um plugin, fazer uma configuração e tudo mais, a maior parte vocês vão encontrar em inglês. Então, comece a se acostumar ali em inglês. E por isso, eu vim aqui em pacotes de idioma e instalei mais um idioma, o idioma inglês, tá? Então, se vocês quiserem, né, também acompanhar inglês, eu recomendo, mas a gente pode fazer em português, beleza? Então, vou iniciar, e daí ele já está aparecendo aqui em inglês. Eu posso, depois de abrir o Visual Studio, que é vir aqui, ó, continuar sem código, e mandar ele trocar o idioma. Fica em ferramentas, opções, tá? E daí a gente vai ter aqui, da parte de desenvolvimento, tá? A gente vai ter as configurações internacionais. Meu caso aqui é utilizar o outro idioma. No caso, o meu, eu estou alterando, voltando para o português, que é o padrão de vocês, tá? Então, abrindo de novo o Visual Studio, ele vai carregar aquela mesma telinha, só que agora com o texto em português. Mas ainda recomendo que vocês façam essa experiência, tá bom? Beleza? Alguma consideração? Estou vendo que tem alguma marcaçãozinha aqui. O chat está tudo em ordem? Tudo em ordem. Beleza. Ok. Algum comentário, Thiago? Não, tranquilo, né? A parte de customização, né, do ambiente de desenvolvimento acaba sendo muito pessoal, né? Então, inclusive tema de cor, né? Aí a pessoa ajusta conforme gosta. Tem gente que gosta de usar tema claro. Não sei por quê, mas gosta. Eu não confio nesse tipo de pessoa. Para mim é uma ameaça em potencial. Então vou, já que esse vídeo vai ficar no YouTube, é melhor evitar alguns palavreados. Lagarenta até vai, mas outros melhor não. Beleza. Então aqui eu já estou utilizando o esquema de cores do próprio Visual Studio, do sistema operacional aqui. Então ele está vindo já um tema escuro também, tá? Mas ali a gente ainda consegue configurar mais algumas coisas. Na hora de criar um projeto, só prefiro fazer aqui pelo menos uma navegaçãozinha que a gente tem aqui os tipos de projetos diferentes, tá? Como a gente vai trabalhar com o idioma ou a linguagem de programação C Sharp, eu já faço um filtro aqui. Outro filtro que eu faço é de acordo com qual é o tipo de projeto, tá? No lugar de ter clicado assim desse jeito, poderia ter vindo aqui, ó, limpar tudo, ele volta ali para o padrãozinho, mas fazendo o nosso filtro C Sharp e o tipo de trabalho, MAUI, ok? Então, aqui a gente já tem as nossas definições de quais tipos de projeto a gente vai conseguir carregar. Então, tem projetos que ele deixa as plataformas isoladas como projetos separados, e daí a gente consegue até mesmo excluir alguns. Só que isso daqui demanda um pouquinho mais de experiência de como que você consegue trabalhar com o Visual Studio. Se você está sentindo essa necessidade, quer explorar um pouco mais, primeiro, faça o básico, que é o que a gente vai estar fazendo aqui. E se você quiser se desafiar, aí você faz também um projeto aqui com esse Multi-Project App, tá? Mas não é necessário, não vai fazer muita coisa, mas você vai acabar se desafiando e tentando experimentar uma nova rotina de como criar o projetinho. Aqui a gente vai utilizar o .NET MAUI App, beleza? E a propósito, Thiago, como que você chama? É Maui? Ou você chama de outro nome, sei lá, Jason? Ai, rapaz, igual eu falei semana passada, né? Tem muita coisa que eu aprendo lendo sozinho, aí acaba gravando o que eu li na minha cabeça, né? Eu sempre li Maui. É, Vou dar só um exemplo para a galera entender, né? 10, 15 anos atrás, tinha um framework de JavaScript que a galera chama de jQuery. Quando eu li a primeira vez, né, eu era molecão, eu li J, que é a primeira letra, Query. Então eu fiquei muitos anos chamando de jQuery, até eu ir conversar com alguém da área e a pessoa falar jQuery. Eu me toquei que eu estava falando errado, já fazia aí uns 5 anos. Mas, acho que o legal que, não... É, o legal que quando você ouve ainda algum vídeo de algum nativo dos Estados Unidos falando o jQuery, alguns ainda usam a pronúncia jQuery.
né? Então, daí, a gente não sabe qual é o correto. Eu já vi Maui, Maui, né? Então, qual é a tônica, se é no Ma, se é no I, enfim. Se você quiser chamar de Ricardo, desde que você sabe fazer o projeto, então cria o projeto Ricardo. Beleza? Justo. Bom, então, seguindo aqui, a gente clica para ele fazer aqui o projetinho. Daí, seguindo a recomendação do próprio professor Tiago, da nossa última aula, eu vou criar aqui uma outra pastinha para gente, lá na minha raiz C, ok? Beleza? Então, esse computador, local C, vou criar aqui uma nova pastinha chamada Maui, ou Mau, ou Ricardo. Tá? É que Ricardo aqui não escreve de um jeito diferente. E aqui a gente coloca o nome do projeto. Acontece que o Visual Studio, na hora que a gente está construindo a atividade aqui, a gente separa, na verdade, por solução. Então, a solução que a gente tem, ela é o kit completo de diversos segmentos. Cada segmento, como se a gente tivesse desenvolvimento para Android, iOS ou então para o próprio Windows, a gente pode ter isso daí separadinho. Então, a gente tem como se fosse desses artefatos, esse pequeno subconjunto, ele é chamado de projeto. E daí a gente pode configurar suas particularidades, tá? E o conjunto como um todo, uma solução. Então, o que ele está fazendo? Como a gente está criando o primeiro projeto e tudo indica que ele vai ser o principal, o nome do projeto também vai ser o nome da solução. Alguns preferem habilitar essa opção. Eu não gosto de criar a solução e o projeto na mesma pasta. Quando a gente analisa os arquivos, a gente fica até confuso desse jeito, porque dá a entender que a solução e o projeto eles têm a mesma hierarquia, e isso não é verdade. Então, é recomendável de você ter uma solução com um determinado nível ou determinado nome, e um projeto também em outro nível e às vezes outro nome. Então, seguindo o princípio de boas práticas, a gente poderia chamar isso daqui de projeto, agenda 10, e aqui o nome da solução, colocar a solução com SLN Agenda 10, tá? Beleza? Não é recomendado, então a gente consegue entender qual que é o nível de cada um deles, tá? Em alguns casos muito específicos a gente acaba fazendo isso daqui, mas no momento não vai, só vai confundir vocês se vocês fossem seguir desse jeito, tá? Então, se ele troca ali o nome, né, para qualquer coisa, deixa também o nome da solução qualquer coisa, ok? Vamos lá? Beleza, e daí a gente tem aqui a questão das versões da plataforma .NET, né? Então a gente está utilizando o .NET 8, né? Que é com suporte a longo prazo. Se eu não me engano, agora em novembro, né? Que a gente tem o lançamento do .NET 10, não é isso? Positivo, É isso isso? mesmo. É. Beleza. Então, por enquanto, a gente ainda tem um mês que a gente está limitado a essas duas opções. Então, por enquanto, a gente utiliza aqui o .NET 8. Acredito que seria também interessante de vocês manterem o .NET 8 até o final desse semestre, tá? Se vocês quiserem explorar alguma coisinha a mais, mas geralmente não vai ter as novidades que vêm, geralmente não vai impactar esse nível que você ainda está estudando, que você está sendo iniciante aqui em C Sharp, beleza? Então vamos lá, vamos criar. Aqui meu computador também é meio pouquinho, DDR5, 32 GB, então ele abre rápido. Não é a realidade da maioria dos alunos, né? A gente entende isso, mas graças a Deus aqui a gente ainda tem um bom cenário para fazer essa imersão aqui com vocês. Beleza? Recomendação pessoal. Toda vez que vocês forem criar um projeto, o meu aqui ele já deu um pequeno conflito, porque ele está carregando ainda algumas dependências e ele não carregou a dependência ali do Android, tá? Então espera ali mais um pouquinho. Se deu tudo certo, acredito eu que sim, a gente coloca ele para executar. No caso aqui, a gente tem algumas opções. Então, vamos ver o que está acontecendo. A gente tem aqui uma listinha, tá, de opção, beleza? Eu cliquei aqui nessa setinha do lado aqui do botãozinho Play, tá? E daí a gente tem aqui, ó, o Windows Machine, Android Emulator
e dispositivo local. É que eu estou sem dispositivo local aqui, estou até com meu celular, até posso conectar ele, tá? E eu também tenho um emuladorzinho aqui, tá? Um emuladorzinho de Android. Só para lembrar, para a gente poder usar o tal do Windows Machine, a gente tem que ver em configurações. Para abrir esse menuzinho, eu utilizei o botão direito do mouse, tá? E daí aqui nessa tela, na tela inicial do sistema, a gente vai ter uma parte aqui de avançado. Em avançado, você vai ter também parte sobre comportamento do computador e tudo mais, e tem ali a parte de desenvolvedores. O meu ele já está ativado. Eu gostei do jeito com que o professor Tiago ele fez, que ele veio aqui na pesquisa e digitou desenvolvedores. Deixa eu mostrar aqui. Ó, desenvolvedores. Aí a gente vem em configurações avançadas do sistema, ele já mostra ali a parte de desenvolvedores. É só você ativar, ele vai pedir ali para você confirmar, né, que você é você, para você poder habilitar esse negócio. Né, ele vai pedir uma senha, um PIN, alguma coisa assim. E daí, tudo tranquilo, está pronto para a gente poder executar. Tá? Eu vou ter que tirar esse carinha daqui de cima. Ok? Certo. Então, como está o Beans Machine já carregado, considere o seguinte, ele ainda está com conflito que ele não terminou de carregar os pacotes, tá? Ainda tem coisa que está faltando ele carregar ali. Beleza? Bom, vou dar play aqui no Windows Machine. Ele vai fazer uma compilação e se tudo der certo, ele já vai trazer ali um resultado para a gente. Beleza? Então, atualmente ele carregou, certo? Então, aqui a gente tem algumas coisinhas que a gente já consegue trabalhar com ele, que ele roda muito bem, tá? No caso aqui, a nossa interação é esse botãozinho que ele tem escrito clique. Acabei dando um pequeno spoiler que isso daqui ele tem comportamento de botão. Apesar de visualmente a gente não ver isso, mas ele está se comportando feito um botão, tá? Beleza? A gente, daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto, mas na verdade a gente consegue, em execução, né, deixar ali o projeto, ele mantendo ali a aparência dele, ou no Windows, ou no emulador de Android, tá? E a questão também de utilizar o .NET MAUI, é, a gente também pode utilizar o iOS, porém a gente precisa ter algumas condições mais específicas. Inclusive, eu vi um questionamento entre os professores sobre o uso do Visual Studio. Se eu não me engano, ele foi descontinuado para macOS no final do ano passado. Tiago, você está sabendo de alguma coisa? Sim, o Visual Studio for Mac ele não existe mais. Agora a Microsoft ela está migrando, né, o desenvolvimento do MAUI especificamente para o VS Code. Então a ideia da Microsoft é manter o VS Code como uma estratégia multiplataforma e quem tiver no Windows já fica ali pré-configurado o Visual Studio 2022. Minha opinião de quem mexeu com das duas versões já não vale a pena o Visual Code se você está no Windows, porque não fica mais leve, porque você vai ter que instalar um monte de extensão nele, e ele vai usar a mesma quantidade de memória RAM, e tudo que você for executar vai ter que ser por linha de comando. Então, você não vai ter os botõezinhos ali, né? O William perguntou agora a questão, como é que é o live server, né? Ah, tudo por linha de comando, né? Já no Visual Studio 2022 vai ter ali os botõezinhos de interface gráfica. Bem mais fácil de mexer, bem mais fácil mesmo. No caso, não é o Live Server, mas é uma experiência bem parecida. É esse mesmo, o Hot Reload. É bem interessante. Ok? A gente já vai abordar isso. Eu só queria mostrar ainda um pouco mais do ambiente do Visual Studio para a gente entender o que está acontecendo por detrás aqui, tá? Então, primeiro vamos fazer uma leitura aqui de como que funciona o ambiente. Aqui a gente tem as ferramentas, né? E também edições que a gente tem em relação ao trabalho do projeto. Então, menuzinho arquivo, editar, exibir, versionamento de código Git, tá? A gente vai ter uma aula somente sobre isso.
configurações referentes ao projeto, tá? E a compilação. Acontece que a linguagem que a gente está utilizando no C Sharp, ela é semelhante que nem a linguagem Java, né? Ela é semelhante a Java, não o contrário. O Java veio primeiro, o C Sharp veio depois. Ainda também com um propósito bem semelhante. No lugar de fazer com que o desenvolvedor ele faça o código-fonte e o executável de acordo com a combinação de hardware e sistema operacional, ele só faz para uma linguagem. E aquela linguagem, ela vai ter que se virar para conseguir adaptar, para rodar em um computador com aquele sistema operacional, mesmo que seja de processadores e arquitetura diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma arquitetura de um determinado processador, o professor Thiago ele tem outra arquitetura de outro processador. Eu tenho Intel e ele tem AMD. É isso mesmo, Thiago? Sim. Beleza. Então, teoricamente, a nossa combinação de hardware ela é diferente. Teoricamente, a nossa compilação ela é diferente, mesmo que a gente utilize o sistema Windows e a mesma versão do Windows, ou Windows 11. Então, aqui, apesar de teoricamente ser uma combinação diferente, o processo da compilação ela é a mesma, porque ele utiliza uma sequência que ele executa em cima de uma camada chamada plataforma.NET, que nem vocês viram a camada plataforma Java no primeiro semestre. Beleza? Então, só para a gente entender o que a gente está utilizando aqui, temos, né, esse processo aqui de compilação. A compilação ela pode ser por projeto ou por solução. Tá? Então, geralmente a gente trabalha aqui com compilação de solução. Beleza? A hora que a gente coloca para executar, a gente pode executar sem a depuração, que é o debug, ou com a depuração, que é o debug. Então, só para a gente entender, a gente consegue monitorar qual parte do código está sendo executada. Então, se a gente manipula uma variável, a gente consegue ver qual é o valor daquela variável naquele momento que ele está sendo executado. E isso é o nosso processo de depuração. Mas a gente também pode executar sem ele. Os dois, para eles poderem funcionar, para a gente poder executar ali o nosso projeto, o projeto ele tem que estar compilado. Então, é um processo, né, que ele fica incluído dentro do outro. Né? A gente já tenha ali uma ação que quando a gente coloca para executar, depurando ou não, ele também já faz uma compilação automática. Só que preste bastante atenção. Às vezes, algumas coisas que a gente acaba fazendo aqui dentro do projeto, a gente não precisa executar ele, é só compilar ele. Então, não fique viciado, né? Como eu sempre falo, vício bom a gente joga, aliás, vício bom a gente mantém, vício ruim a gente joga fora. Essa questão de toda vez que você precisa ver se o seu código está funcionando, e já ir ali direto no atalho F5, nem sempre é tão interessante. Às vezes vai tomar mais tempo, o computador já está meio lerdo, só faz a compilação e isso daí provável já resolve bastante coisa, tá bom? Então, voltando aqui, isso faz parte do processo de fazer um código, um projeto, né, dentro do Visual Studio com o C Sharp, tá? E aqui a gente ainda está utilizando, né, o ambiente para ficar compatível com o celular, no caso aqui o Android, tá? E para isso, o Visual Studio ele precisa também da base de desenvolvimento do Android. Então, quando a gente trabalha com C Sharp, estamos trabalhando com plataforma .NET. Só que tem um projeto em C Sharp, no .NET, que também permite com que a gente faça um projeto para ser executado na plataforma do Android. E para isso a gente também precisa do kit de ferramenta do Android. Tá bom? Algum comentário? Não? E daí a gente tem aqui o menuzinho de ferramentas voltado para o Android. Tá? Então, no Android, a gente vai ter algumas coisinhas aqui bem interessantes. A gente primeiro vai ter o gerenciador de dispositivos, o Device Manager, e também o gerenciador do kit de desenvolvimento. Né? Agora não lembro, Software Development Kit, o SDK? Acho que é isso. Se não for, vocês fazem de conta que é. Que é o kit de desenvolvimento de software. Então, aqui a gente tem algumas coisinhas para a gente poder utilizar. E daí a gente tem algumas diferenças aqui. Nós temos, na verdade, três tipos de identificação da versão do Android. A gente tem a identificação para o desenvolvedor, a identificação para o usuário final e o nome comercial daquele lá, tá? Você tem uma listinha aí, Thiago, disso daí ou não?
Na mão, acho que faço não, mas também não é grande problema, né? Tem tanto codinome. Eu acho que eu parei de acompanhar lá no KitKat, tanta coisa que tinha. E Ah, justamente aqui, essa questão que você está mostrando aí, que eu acho que é da fragmentação, né? Porque, nossa, isso. Android é uma salada gigantesca. Aham. Então, acontece que quando a gente desenvolve para Android, a gente não desenvolve, na verdade, fazendo o componente do Android. A gente pede para que o aplicativo do sistema operacional ele gere uma tabela, ele gere uma tela, ele carregue uma imagem, e isso daí a gente faz por nível de programação. Então, a gente não programa Android, a gente faz chamada para que o Android ele exiba, que ele faça alguma coisa para a gente. E por isso que a gente chama ele de interface, tá? É o nível de interface que a gente tem. Interface, só para lembrar, vocês estão mais acostumados com o conceito de interface gráfica. A interface, ela serve justamente para ser o elo de ligação de recursos de natureza distinta. Então, a interface gráfica é o meio termo que a gente tem para mesclar a realidade do usuário com a realidade do mundo virtual, né? O mundo computacional. Então, é ali que eles se conversam. Então, o que o Android ele consegue fazer ao todo de utilizar os recursos do celular e o que o programador ele vai fazer, ele tem que ter um agente ali intermediário para conseguir fazer essa comunicação. É essa interface do Android. E cada um ele tem ali suas vantagens, né? Que geralmente não, sempre assim. Aliás, agora já não sei, porque tem uma notícia sobre a próxima versão de 2026 e estão falando, aliás, não estão falando, o grupo Android já anunciou que não vai ter mais suporte a sideload, né? Eles vão bloquear isso daí. Enfim, daí o que eu ia falar que é toda versão ela traz novidade boa, ao meu ver não é uma novidade tão boa isso que vai ter em 2026. Mas enfim, o Thiago tem algum comentário sobre isso? Ah, eu acho que o William colocou aqui, né? As grandes corporações elas vão matando o software bom, né? Eu não sei, o negócio tá bom, eles começam a adicionar recursos para piorar. Vai tentar entender. Foi bem colocado, né? Vai virar o Windows 2. É bem por Praticamente. aí, viu? É bem por aí, viu, William? Enfim, e daí a gente tem aqui várias versões, e daí a gente tem o nome comercial, que é o nome de algum doce, tá? Então ele tem ali os seus vários nomes de cada uma das versões, o número da versão comercial também, e o número da versão que a gente tem do level desse kit de desenvolvimento. Então a gente tem algumas numerações intermediárias, tá? Entre a mesma plataforma, né? Então o Android 8 ele teve duas versões diferentes, o 8 e o 8.1, o 7 também. Então, cada um dos componentes que aparece ali no Android, ele tem as suas versões diferentes. Aí só um comparativo, não sei se vocês já usaram o Android na versão 3, por exemplo, que daí, no caso do Android 3, só um exemplo, as notificações que apareciam, elas só eram monocromáticas. Não tinha suporte de a gente carregar ali uma notificação colorida, né? Uma das coisas que aconteceu, que com o passar do tempo, lá no Android 6, aí foi implementado esse negócio de utilizar, né, as notificações coloridas, né? Então, só para a gente entender que, às vezes, apesar do programa ele ter o recurso, o sistema operacional Android, ele não permite com que a gente utilize o recurso daquele jeito com que a gente quer, né? Então, aí acontece que em cada versão é atualizado e dando mais liberdade para o programador colocar os recursos que ele quer, tá bom? Beleza? E daí também foram surgindo outras coisas aqui, né? E se vocês têm tempo e vontade de ficar minerando ali, procurando, vasculhando quais são as novidades que tem, é bem interessante mesmo, tá? Uma coisa que vale lembrar é que todas as montadoras de celular, quando é por uma lei, se não me engano, da União Europeia, né, sobre o consumidor, que toda empresa ela tem que dar suporte de 5 anos de longevidade ao recurso que ele é lançado. Então, por exemplo, se você comprou um celular que ele foi lançado em 2022, é por uma lei que eles são obrigados a manter essa versão ela atualizada.
Quando fala versão atualizada, não é você manter as próximas atualizações para aquele recurso. Então, significa que a gente vai ter sistemas legados. Tem um sistema que ele vai falar que, quando fala sistema, são programas, tipo WhatsApp, Instagram, né, o próprio Teams, eles só vão funcionar em versões mais atuais do sistema operacional. E quando eu estou falando disso daí, não significa que as próximas versões de Android estarão disponíveis para o seu celular. Não, justo pelo contrário. A empresa, se o seu celular você comprou em 2022, ele tem suporte ao Android 13, tá? Ou seja, eles só estarão livres também para não dar mais suporte para o Android 13 a partir de 2027, então lá para 2028. Entretanto, ainda temos uma gama muito grande de usuários que utilizam uma versão mais antiga do que isso daí. Eu vi que também saiu notícia sobre as fazendas de celular, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que o pessoal compra ou então só vai recolhendo a placa-mãe, né, do celular e deixam conectado em linha para ficar minerando ali rede social, interagindo como se fosse vários usuários, vários toques e tudo mais. E isso eles utilizam um sistema mais antigo. Então ainda continua tendo suporte. Então daí dá para ir lá e ficar fazendo um robozinho para acessar diversos celulares. E é por causa disso que a gente ainda tem esse número, né? Mas o usuário real, né, a gente tem um número um pouco menor, tá bom? Então vocês vão ver que apesar de a gente estar em 2025, como ele foi lançado esse ano, não foi acumulado ainda, né? A gente tem uma quantidade aqui de usuários que continuam usando, não, começaram a usar a partir desse ano o Android 16. Tudo bem? Não parece ser nada de programação, mas isso daqui ajuda vocês a se ambientarem um pouco melhor sobre o que a gente tem que se preparar e qual é o contexto agora das nossas próximas aulas, né? Que daí a gente vai continuar mergulhando sobre o que o Android ele permite com que a gente faça de tela, de caixa de texto, de botão, de imagem, assim por diante, tá bom? Não é enrolação aqui, tá, pessoal? Vocês podem achar, não, o professor ele tá ali enrolando e tal, não. Calma lá. Quando eu for enrolar, eu aviso. Bom, agora não vou enrolar. Aqui, na verdade, eu tenho dois kits para executar, né? Quando eu falo executar, é colocar o projeto compilado para funcionar ou no emulador ou no dispositivo físico de plataformas diferentes. Então, a plataforma, né, que são os recursos de programação que eles vão ser usados, é um arquivo relativamente pequeno, 60 MB mais ou menos. O que acontece é que a gente tem o sistema também de instalação dele. Né? O que é esse sistema de instalação? Não sei se vocês já tiveram que fazer o reset de fábrica, o factory reset do celular, que ele reinstala o Android, né, ali no celular. Então ele tem um pacote, um arquivo ali dentro do celular, ele ocupa espaço na memória de armazenamento interno, que ele vai e faz a instalação. Esse arquivo a gente chama de imagem de sistema. Então a gente tem várias versõezinhas aqui de cada tipo de ambiente que a gente pode utilizar, tá? Então, aqui ele separa por coisas diferentes. Ele separa por arquitetura que ele utiliza ARM64 e arquitetura Intel. E daí para cada tipo também de dispositivo. Então, aqui dispositivos genéricos, dispositivos vestíveis, como por exemplo o smartwatch, TV, né, desktop e assim por diante. E aqui a maior parte dos casos também a gente tem o caso de a gente acessar, ter um sisteminha desse já conectado com a plataforma do Google. Como assim plataforma do Google? Como o Android ele é gerenciado, né, a empresa que comprou o projeto e agora mantém a Google, né, que mantém o Android, a, a gente tem as ferramentas que fica vinculado à sua conta do Google, né? Então, por exemplo, um Gmail, um YouTube, né, até mesmo o sistema de notificação geralmente é utilizado com o sistema da Google. A gente já pode criar um emulador, que é como se fosse um dispositivo celular virtual, para daí a gente também ter acesso a esses recursos. Esse tal desse emulador, ele precisa ter a instalação do emulador, que é essa imagem. Para quem já jogou provavelmente aí um Pokémon Go,
né, e utilizou um Android virtual, sabe do que eu estou falando. Só que aqui a gente está fazendo em um ambiente de programação, não simplesmente para a gente instalar ali um aplicativo e usar ele. O aplicativo que a gente vai instalar é o aplicativo que a gente está fazendo, tá? Então, essa é a diferença. Então, a gente pode ter um emuladorzinho, e daí esse emuladorzinho é essa imagem aqui do sistema, beleza? No meu caso, até poderia atualizar ele aqui, mas a gente não tem experiência muito boa com isso aqui, tá? Aproveitando, a gente também precisa colocar mais uma outra coisinha aqui que eu recomendo, tá? Ele também vai precisar, ele já vem aqui pré-instalado um monte de coisa, mas daí a gente precisa, deixa eu ver, aqui em extras, outra coisinha que a gente precisa é desse USB driver, tá? O que que é esse USB driver? Ele conseguir identificar que na porta USB do computador está conectado um dispositivo Android. Então, para isso, a gente precisa ter esse driver instalado, para na hora que a gente conectar, ele conseguir identificar ali. Tá? Além disso, a gente também precisa fazer as etapas para habilitar o modo desenvolvedor do celular. Beleza? Então, dito isso, agora a gente tem a base para poder trabalhar com o emulador. Então, a primeira experiência que a gente vai ter aqui é selecionar o emulador. O emulador, ele é o outro ícone. O primeiro que a gente acessou foi esse daqui, o Android SDK. Tá? O segundo aqui é o Android Device Manager. Note que ele é o mesmo ícone que a gente tem lá do menuzinho de ferramentas. Beleza? Vamos lá, ferramentas Android. Ó, é o mesmo ícone que a gente tem aqui. Beleza? Então, aqui a gente vem e cria, né, o emuladorzinho, tá? A gente pode carregar aqui um novo dispositivo, a gente vai dar o nome para ele, e ele vai mostrar aqui algumas configurações básicas, né, com o dispositivo que a gente pode utilizar aqui. Então, a gente tem aqui, né, versões diferentes, né, em relação a tamanho, dimensões, e no caso também a questão de capacidade, tá? Quando eu falo a capacidade, está mudando aqui bastante os valores de altura e largura da tela. Mas uma questão que a gente tem de capacidade que é muito importante de você configurar é esse RAM size, tá? Que é a quantidade de memória RAM medida aqui em megabytes, tá? Então aqui 1536 ele vai ocupar 1,5 GB, tá? Se você tem memória para isso, ótimo. Eu tenho bastante aqui, eu poderia aumentar isso daqui para uns 4, 6 GB, que hoje em dia é o recomendado de um celular que ele funcione aí legal, ele vai utilizar uns 4, 6 GB, né, de memória RAM, bem interessante. Outra configuração que a gente tem aqui é a quantidade de núcleos que a gente vai deixar para o processador. Aqui, por padrão, ele está deixando 4. Nem todo computador ele vai ter 4 núcleos disponíveis, tá? Então, considere isso daí na hora de você montar a sua máquina virtual, tá? O seu emulador. E só um parênteses aí sobre o emulador, a gente tem essa questão dessa diferença, né? O que, que é o emulador, o que, que é o virtualizador, né? Então, para quem já joga videogame no computador ou no próprio celular, já deve saber o que é um emulador. O emulador ele vai trazer uma experiência semelhante à real, só que com alguns elementos substitutos. Como assim? Se você tem um emulador de PlayStation, não vou falar da Big N, né? Senão pode ser que aconteça um processinho. Então, se você tem um emulador de PlayStation no seu celular, no seu computador, o processador do PlayStation ele é diferente do processador do celular, diferente do processador do computador. Então, ele vai substituir o processador do videogame pelo processador do hardware original que ele tem ali, ou o hardware atual, que é o hardware do celular, o hardware do notebook, né? Então, ele vai conseguir trazer essa experiência de executar, utilizar mecanismo de saída de imagem, entrada de controle e assim por diante, só que com um sistema semelhante, né? Um substituto. Então, por isso que ele emula. Agora, quando a gente tem exatamente o mesmo hardware, nós temos uma virtualização, que foi o que o professor Tiago ele apresentou na aula passada, quando ele criou uma máquina virtual e instalou ali o Visual Studio, né? Então, ali era uma máquina que ele precisava utilizar o mesmo tipo de processador, o mesmo tipo de memória RAM, o mesmo tipo de mouse, teclado e tela que o computador que ele estava usando. Então, aquilo é uma virtualização que tem um desempenho superior ao emulador.
Existem emuladores de Android que ele vai ter um desempenho ótimo para trazer esse tempo de resposta mais rápido, que ele utilize melhor o recurso de máquina e que daí você consiga jogar com mais fluidez, ou utilizar o aplicativo com mais fluidez. O nosso objetivo aqui não é fluidez. O nosso objetivo aqui é testar exatamente quais são as operações que a gente está fazendo. Tá? Então, se você tem lá um emulador que você joga alguma coisa e tal, e quer utilizar aqui, boa sorte. A nossa orientação é de vocês utilizarem um emulador que ele vem aqui com o Visual Studio, tá? Então, depois de você criar, eu não vou fazer essa etapa, eu vou descartar, porque eu já tenho aqui um emuladorzinho. Ele vai fazer a instalação e vai aparecer aqui o botãozinho iniciar, beleza? Alguém tem algum comentário? Desculpa, eu estou falando muito. Aparentemente está tudo normal. Beleza, só que eu acho que... Como que eu vou mover esse cara aqui? Meu Deus, me ajuda. Ei, foi. Tá aqui. Tá, aqui está o emuladorzinho, tá? Daí a gente consegue usar ele como se fosse o sistema de toques, né? Trabalhar ele com o clique do mouse, tá? Beleza? Bom, uma coisa é estar com um emulador, ele executando e tudo mais. Outra coisa é pegar o nosso aplicativo e mandar ele ser executado lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar aqui do Windows Machine e mandar ele rodar no Android Emulator, que é o que eu tenho ali, tá? Então, fazendo isso daí, quando eu vou lá e seleciono, eu simplesmente estou selecionando. Eu ainda não estou colocando ele para executar, porque eu estou clicando nessa setinha para baixo. Eu estou configurando como que vai ser a minha decoração. Feito isso, é só clicar em decoração. Mesmo que a gente aperte ali o F5, ele vai executar o que está selecionado aqui, tá? Aqui nessa decoração, a gente não consegue trocar no menuzinho de decoração qual é o perfil que a gente vai usar. Então, a gente está utilizando o perfil, não do Windows Machine, e sim do emulador. Feito isso, dá um play. É, tranquilo. Saída, compilação, tá tudo certo aqui? Eu acho que sim. Depuração. Ah, não, ele só não está mostrando mais nada, mas ele ainda está compilando aqui, tá? Beleza? Espero que dê certo, apesar... Não, agora ele terminou de carregar, né? Ali a dependência do Android. Ele vai Beleza? demorar mais ou menos uns 2 minutos da primeira compilação, viu? Um hardware bom, igual o seu. Um hardware mais modesto, aí demora mais. Inclusive, quem tiver um hardware mais modesto, nem liga o emulador, tá? Só vai passar raiva. Beleza. Anote que ele já carregou aqui uma parte, está aparecendo ó, o projeto Agenda 10, que é o nome do nosso projetinho, tá? Ele carrega essa tela de load, né? E tal, e daí ele tem aqui a operaçãozinha. Olha que bacana, tá? E daí ele traz um efeito visual do clique, né, que eu estou fazendo aqui, tá? E aqui fica um pouco mais evidente, porque como a gente está com o emulador ele é aberto aqui, a gente está tendo um preview aqui também do nosso aplicativo em execução. Então, aqui no Visual Studio, a gente ainda tem esse carinha, tá? Que é a visualização dinâmica para XML. É o nosso Hot Reload, tá? E aqui ele permite, inclusive, que a gente consiga identificar o que está acontecendo no meio do nosso aplicativo. Então, já vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso aplicativo, tá? O aplicativo, na verdade, ele carrega o arquivo mauiprogram.cs,
E esse cara, ele cria, então, a aplicação. Então, a nossa aplicação é o tal do app que a gente tem. Ele está falando que ele vai usar com a aplicação o tal do app, tá? Então, o nosso tal do app, ele também está aqui, o app XML. Então, o nosso programa, ele acontece em C Sharp. E o C Sharp, ele está carregando alguma coisa, e essa alguma coisa, ele tem duas definições. Ele tem uma definição visual e tem uma definição orientada a objeto. Na hora que a gente visualiza essa definição visual, é apenas um código em XML. Isso daqui é apenas uma parte da nossa classe. Fica mais explícito quando a gente vê a parte orientada a objeto dessa mesma classe. Aqui no próprio arquivo, a gente tem também alguns recursos ali que eles estão embutidos. Então, quando a gente clica aqui nessa setinha, ele expande e daí a gente consegue ver qual é o arquivo correspondente. Outra forma de a gente fazer isso é o seguinte: a gente tem uma ação para ele ir para a definição, tá? Atalho F12. Era para ser. Eu acho que aquilo não vai dar certo. Ou ele está dando certo, porque isso daqui é uma parte da definição. A outra parte da definição. É lá no F7, Alex, é no exibir código. Ah, exibir código? Opa, É. obrigado. Pera aí. A gente tem, ó, uma classe parcial. Então, uma parte está aqui, a outra parte está no XML. Beleza? Ou Shenli, né? A pronúncia que eu ouvi um pouco é isso daí. O Shenli, o Samuel, o Samuel. E daí ele vai carregar ali, ele vai trazer o comandinho initialize component. O initialize component ele vai carregar o arquivo XML correspondente dele, tá? Aqui ele está carregando alguns recursos. Esses recursos ele chama de dicionários. Esse dicionário temos dicionários de cor e de estilo. Tá? Para vocês, o que é um dicionário? Não é um conjunto de palavras que definem palavras? É exatamente isso que a gente tem aqui nesses arquivos. Ele fica lá na pastinha Resource, e dentro da pastinha Resource nós temos Styles. Tá? Então, Resources, Styles, e ali a gente tem cores. Então, por ele ser um dicionário, ele é uma palavra. Qual que é essa palavra? Primary key. E ela representa o quê? Ela representa hashtag 512BD4. Eu tenho problema de daltonismo, eu não me atrevo a falar que cor que é essa. Então, eu falo qual é o código dela. Tá? Beleza? Então, alguns vai falar que é roxo, azul, sei lá. Para mim é meio parecido com isso. Tem outras cores aqui que, para mim, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Ó, para mim, esse daqui está mais próximo de um cinza, tá? Cinza mais forte, cinza mesmo, né? Aqui um cinza claro, esse secondary. Enfim, eu não quero me atrever, eu vou acabar passando vergonha aqui. Então, são palavras que definem palavras. Então, a primeira que a gente tem, essa daqui, de cores, e a outra que a gente tem aqui, aí já começa a aparecer ser um bicho de sete cabeças, né? Que são, na verdade, temas que a gente tem de estilos. É que nem um arquivo CSS. A forma de a gente escrever é um pouco diferente, mas ele ainda continua respeitando como CSS. Então, a gente tem conceitos aqui que a gente acaba reaproveitando. Cor de texto, cor de fundo, qual é a família da fonte, qual é o tamanho da fonte, qual é a espessura que a gente tem de uma borda, padding também, tá? A gente tem ainda alguns elementos que eles são muito semelhantes ao conceito que vocês têm de CSS. Só que daí a forma de a gente declarar é semelhante ao HTML. Ele não é um HT, porque HT é um hypertext. Hypertext é link, é o texto dinâmico. O texto que, quando o usuário interage, ele recebe um novo texto, ele faz o download de um novo texto. Então, esse texto dinâmico, né, ele tem esse propósito de fazer navegação de páginas. Aqui, as tags, elas não têm esse propósito. Essas tags, elas têm uma definição para poder trabalhar com a configuração aqui do ambiente, né? Então, essas tags que a gente tem, elas são de outro propósito, são de outro namespace. E aqui a gente tem como se fosse o dicionário dela, né? Então, as tags que nós temos aqui, temos tags de MAUI. Está aqui a referência onde que estão essas tags de MAUI. Outro conceito que a gente tem é como se fosse um outro namespace chamado X. Em algum momento, talvez a gente tenha X alguma coisa,
tá? E esse x alguma coisa, ele também tem a sua referência das suas definições. E aqui está a referência dela. Tá? É assim que funciona os códigos que a gente tem aqui de XML. Tem alguns aqui, namespace, por exemplo, namespace chamado local. Nesse arquivo aqui a gente não tem, mas a gente tem ainda algumas coisinhas dentro de um outro, um outro contexto. Então a gente tem definição de um contexto chamado local, e esse contexto local está sendo o nosso projeto. Basicamente é isso, tá? Beleza? Bom, voltando. Então, nosso arquivo é app.xml, agora ele carrega um outro carinha chamado app.shell, tá? E daí o nosso app.shell, deixa eu só recolher algumas coisinhas aqui, esse carinha. Esse app.shell, ele vai carregar o tal do local que a gente está falando. Ele vai falar que o conteúdo base de modelinho para ele é o arquivo main page, tá? Beleza? E está aqui agora o main page. Finalmente, agora a gente começa a programar, tá? Então, aqui a gente tem algumas coisinhas. Se você tem um mínimo aí de inglês, né? Vocês estão tendo aula, o pessoal da turma SN com os encontros síncronos, né? Com a professora Ivete. Não sei como que está a turma SJ. E aqui a gente consegue já fazer uma leitura meio simples sobre quais são as tags que nós estamos usando. E sem, só vendo ali qual é o resultado que a gente tem na página. E esse código aqui, eu garanto que vocês já conseguem entender aí uns 70% do código. Se bobear, até mais, né? Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem os nossos componentes e na hora que a gente passa o mouse, já está falando mais ou menos o que a gente tem ali, tá? Então, ele tem esse Hello World. Hello World, ele está falando ali label, né? Main page, render size, não sei o que lá, papapá, né? Então, a gente já consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Ele indica qual é o componente e qual o arquivo que a gente tem. Eu poderia ter feito essa navegação com vocês e a gente só monitorar ali qual é o resultado e também apontar onde que ele está. Mas eu achei melhor fazer essa outra viagem aqui com vocês para vocês entenderem o princípio de como que o projeto ele é executado. Beleza? Então, a gente tem essas tags aqui. Fica muito explícito, né, que isso daqui é a tag image, né, ou image. Qual que é a pronúncia, Thiago? Você sabe? Depende do sotaque, né? Eu Então, tá vou bom. por, eu vou por image mesmo, mais fácil. Prefiro me fazer Tá bom. Se entender você, do se que. você quiser chamar de Ivete aí também, fica o critério, desde que você saiba colocar uma imagem no aplicativo, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui a nossa tag e aqui a gente tem um princípio do XML. Como eu tinha falado com vocês, vício bom a gente mantém, vício ruim a gente joga fora, eu tinha falado para vocês que tag, a gente sempre deve encerrar ela com um caractere barra. E aqui vem a justificativa. Aqui a gente tem a tag image, né? E ela não tem, que nem a tag MG que a gente tem do nosso HTML, ela não tem um conteúdo. A gente não encerra ela repetindo IMG, só que com a barra. Então, na própria declaração, no finalzinho dela, a gente tem ali a nossa barra, tá? A mesma coisa vai acontecer com a label, já que o texto dela está aqui. A gente poderia ter escrito label de outra forma? Poderia, tá? O botão aqui também. Só que tem outras tags que elas são de contexto, né? Elas têm um conteúdo. Então, o nosso vertical stack layout, por exemplo, ele tem esse conteúdo, tá? Aqui a gente tem até um assistente, que nem do VS Code, para a gente recolher um bloco de código, tá? E daí a gente vai diminuindo aqui. Então, o vertical stack layout, ele é composto por isso daqui. Só que o nosso documento que a gente tem no nosso main page, na verdade, ele é apenas um content page, uma página de conteúdo. Dentro dessa página de conteúdo, o que a gente tem? Um scroll view, uma área de visualização que permite rolagem. Então, a gente faz a rolagem no celular, né, com o dedo. Aqui, como eu tenho meu mouse com o scroll, eu posso fazer a rolagem. Então, aqui a página, apesar de não ter, né, componente ali o suficiente, deixa eu ver se... Não, ele vai manter a proporção. Não é exatamente isso que eu queria.
E agora para voltar do jeito que estava? Em algum jeito ele vai voltando. Ninguém mandou também, né? Enfim. A gente poderia estar fazendo essa rolagem aqui se a gente tivesse um conteúdo maior, tá? Então, o carinha aqui, o Hello World, na hora que eu estou clicando no emulador, ele não faz nada. Mas se eu vier aqui no Hot Reload e clicar no Hello World, ele vai até o componente que a gente tem para a gente poder editar. Então, uma coisa que a gente pode fazer é aumentar aqui o nosso texto, tá? Alterando esse texto, a gente já vê, olha só aqui no Hot Reload, ele atualiza, mas no emulador também. Beleza? Então aqui a gente já começa a ficar mais apto para a gente poder produzir a nossa primeira atividade. Beleza? Bom, já tenho também o vídeo do próprio professor Tiago sobre a execução disso daqui. Não é isso mesmo, Tiago? Lá no YouTube? No finalzinho ali do material mergulhando no tema? Positivo, tem vídeo aula detalhando a escrita do XAML, né, como que executa e tudo mais. Você foi bem mais a fundo hoje, detalhando vários Oi? outros pontos. Obrigado. É, Você acha que seria necessário a gente refazer aqui? Ou só orientar eles seguirem o mesmo vídeo que tem lá? Eu acredito que não, né, porque fica repeteco, né? Acredito que esse formato que você trouxe, adicionando todo esse conteúdo extra, entrando em detalhes a respeito da API do Android, da execução no emulador, eu acho que é muito mais válido, né? Porque executar no Windows e editar o XAML já está na videoaula, né? Não precisa fazer de novo. Aproveitando, eu queria te agradecer, viu, Thiago? Porque se eu não tivesse visto as suas aulas, eu não teria coragem de colocar os meus vídeos no YouTube. Coloque, né? Depois Você que eu sempre vi que é ajuda. você que coloca lá, poxa vida, agora eu tenho professor de tech colocando vídeo, também vou fazer a mesma coisa. Já tinha assistido algumas capacitações suas, né? Mas eu imaginava que era um conteúdo só do Cê Nicola Souza entre os professores, não assim um público aberto. Achei muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu até me surpreendo, porque quando eu comecei a gravar, foi por causa da pandemia, né? Eu tinha aluno que não conseguia assistir de maneira síncrona, eu deixava lá gravado. E o Teams, naquela época, era pior do que é hoje, né? Você estava lá, você lembra. Aí eu deixava no YouTube, que era o jeito mais fácil de acessar. E aconteceu que uma época eu tinha mais aluno que eu sabia quem que era o pessoal aleatório do YouTube que estava assistindo o conteúdo. Eu comecei a postar. Hoje, né, essa semana bateu 15 mil inscritos de conteúdo chato, né? Que vídeo aula, quem que gosta de ficar assistindo isso, né? Que da hora, É, cara. eu recebo o comentário até do pessoal de Angola, né? Oi, Tiago, eu falo aqui de Angola, falo de Moçambique, estou assistindo tuas aulas. Eu falei, vixe, tá bom, né? Que bom, tá sendo útil. Foi o nosso ainda recebeu um comentário lá do Gustavo Guanabara. Parabéns pelo conteúdo. Pra gente é uma boa referência, apesar de não ser do São Paulo Souza, o conteúdo dele é muito bom. A gente sabe que quando vocês estão com corda no pescoço para entregar atividade, vocês vão buscar em tudo quanto é lugar. Até no TikTok vocês vão perguntar como que faz uma determinada atividade, fazer tal coisa. Muitos de vocês já devem ter recorrido ao YouTube e devem ter encontrado alguma coisa lá do curso em vídeo, né, do Gustavo Guanabara. É um material realmente muito bom, um material vasto que ele tem, muito bom. Outro que também é uma boa referência, o Macorati, né, que são brasileiros ainda, né? Eles estão falando em português. Tem outros conteúdos muito, muito bons, infelizmente, para o indiano. Aí o sotaque deles é um sofrimento enorme de você conseguir entender o que ele está falando, né? Beleza? É verdade, o professor Tiago, ele cortou o cabelo, como é que fala? O Dado do Abel fala, vai pro jogo gordo. Você Pô, traiu o movimento. sou ex-cabeludo agora. Inclusive, faz muito tempo que eu não posto vídeos, né? Faz 6 meses, né? Até 6 meses atrás eu tinha o cabelo longo, né? Cortei em abril, aí de lá para cá ainda não gravei vídeo aula nova, né? Estou fazendo doutorado agora e a cabeça tá voando para outros lados, mas em Dá pra breve cuidar mais eu das velhas. volto para gravar. Beleza. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação
E daí a gente até consegue fazer aqui um bate-papo. Não sei se o professor Tiago consegue. Eu não consegui me planejar para fazer uma atividade. Eu também estou com correria com o mestrado e tal. Acabei não conseguindo me planejar para fazer uma atividade online aqui com os alunos do Encontro Síncrono, que a gente poderia utilizar para substituir a avaliação da entrega dos fichários, tá? Mas daí a gente conversa aqui. Beleza? Então, para daí a gente não ficar com essa questão de ficar expondo os alunos nesse momento de avaliação também, que a gente pode utilizar esse esforço, eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza? Então, para você que nos assiste no YouTube, até o nosso próximo encontro. Até mais, gente.